Muito bem, reportagem, mais uma vez falando das ruas. A gente fala diretamente aqui da rua Emílio Cani, aqui nesse local que nós tivemos mudança na mão de direção. Aqui, o pessoal da Semutran acabou transformando o local e agora os motoristas têm que seguir nessa direção que nós estamos mostrando aqui na live, sentido, então, aqui a Vila Assunção, sentido rotatório. Antes a gente tinha duas mãos aqui, e agora está um fluxo de uma mão. Eu estou aqui no local, em frente às lojas. O que a gente pôde perceber no primeiro momento, o trânsito ele está não tão carregado assim neste horário. O que a gente percebeu aqui, a primeira dificuldade que a gente teve é que, dependendo da forma que os carros estacionam aqui, a gente não tem calçada disponível para passar. Então aqui, o estacionamento da loja ficou muito curto, das lojas existentes aqui no local, então você praticamente anda na rua. É essa situação de primeiro momento que a gente tem. Logicamente que as lojas são sempre investimentos para a cidade, mas aqui nesse caso ficou realmente uma situação complicada. A gente vai chegar mais próximo aqui, onde tivemos essa mudança, e mostrar como que está o movimento aqui próximo à rotatória. Tem o pessoal da Semutran aqui, que está fazendo a sinalização, chamando a atenção para o local. Mas neste horário, apesar do fluxo, pelo menos quem vem aqui da Vila Assunção, nós temos uma situação de maior normalidade, né? E o local aqui agora o pessoal vai ter que prestar muita atenção para realmente evitar se envolver em acidente. Então o pessoal está aqui, ó, o pessoal está trabalhando aqui nesse horário, e aqui a rotatória, então tem toda a sinalização aqui do local para mostrar para os motoristas. Ó, aqui está, ó, já a placa de impedido prosseguir. Então aqui antes o pessoal fazia esse caminho, né, sentido Vila Assunção, e agora está tudo fechado aqui, não é possível mais. Aqui a rotatória, apesar aí do horário, é um movimento que está mais tranquilo. Tem uma fila somente quem está saindo de Botucatu, sentido Castelinho, que o trânsito está um pouquinho mais lento. Mas o demais, nós não temos uma situação complicada agora neste horário. A gente percebe que os motoristas estão meio que se adequando ainda à situação. A gente percebe que muitas vezes eles vêm ou por uma pista ou pela outra, acaba tendo às vezes uma fila do lado de lá ou de lado de cá. Então ainda é uma situação que a gente está vendo que o pessoal está se adequando a todo movimento. Pegar uma opinião aqui do amigo. Amigo, ficou boa a mudança ou ainda não deu para perceber? Cara, ficou boa, só que tem que tomar cuidado ali com a parte do caminhão de carga e descarga ali, que toda hora fica parando o caminhão ali. Tá joia, vamos liberar aí o motorista para não parar o trânsito. Lá, ele falou que um caminhão parou ali atrás, ó, e acabou gerando uma fila, carga e descarga no local errado. Então, pode ter uma situação aí de um acidente. Então, ele parou no carga e descarga num ponto que não poderia, segundo o motorista aqui, e acabou, então, gerando um problema. Então, a gente mostra em tempo real tudo que está acontecendo aqui, e agora já o trânsito, perto do que a gente chegou aqui, está bem diferente. Olha a fila onde está. Já está 2, 3 quarteirões de fila, que talvez o horário, né, que acabou tendo, então, um movimento maior nesse local. Ou também pelo fato do caminhão ter parado por ali para descarregar, e a partir daí nós tivemos já uma fila sendo iniciada. Então, um momento de parada ali de um caminhão gerou possivelmente toda essa fila que nós estamos percebendo aqui. E a gente está vendo os motoristas se virando e se adequando a essa situação toda. Sim que é possível, quando é possível, a gente ouve o pessoal aqui, viu, Kleber Sim, para não atrapalhar o trânsito e para manter a fluidez. Mas quando é possível o trânsito para de vez, a gente vai pegando a opinião do pessoal, porque assim a gente sabe também o que o motorista está achando. O motorista aí que falou com a gente falou que ele achou que ficou bom. Boa noite, tudo bem? O senhor achou que ficou bom o trânsito aqui? Tá muito bom, sim. Tá perfeito.
Então tá joia. Mais um amigo aqui que falou com a gente. A gente tá acompanhando aqui, pegando a opinião dos motoristas. Agora o trânsito parou de vez. Agora o trânsito parou. Amigo, boa noite. O trânsito tá bom aqui? A mudança ficou boa? Como ficou? Tá boa a mudança, viu? Tá excelente. Tá joia. Obrigado. Boa noite. O nosso amigo aqui também falou com a gente. O pessoal, por enquanto, está aprovando. Eu não sei no contexto geral de você dar a volta, você passar, né, acessar um local, acessar outro. O que percebe aqui é o seguinte: quando tem veículos maiores, o trânsito dá uma boa engessada. É o que a gente pode perceber neste horário aqui na Emílio Cani, que é entre aqui o supermercado Confiança e aqui as lojas que estão também do outro lado da rua. Então os motoristas estão meio que se adaptando ainda a essa mudança. A gente viu que às vezes as filas são maiores do lado direito e muitas vezes as filas aumentam para o lado onde eu estou. Depende muito se tem ônibus, tem um ponto de ônibus também na quadra anterior, mas por enquanto nesse trecho a gente tem percebido isso. Só que um motorista acabou errando, ó, ele parou aqui tentando entrar na via, mesmo com a sinalização. O motorista acabou tentando entrar na via, pelo que a gente percebeu aqui. E o pessoal da Semutran está fazendo toda a sinalização para evitar um acidente. Então, agora, nesse horário, agora já ficou um pouquinho mais movimentado o trecho. Às vezes o pessoal não presta atenção que aqui tem já todo esse bloqueio e acaba parando o carro e tentando entrar. Vai tentando, vai continuando aqui na beira, tentando acessar esse local aqui onde nós estamos. E aí você tem um problema, porque se o motorista para aqui na rotatória, já é uma situação bastante complicada. Mas o pessoal está aqui, ó, trabalhando para dar toda a orientação, que é importante, e chamar a atenção também dos motoristas para evitar qualquer tipo de acidente. Então, a gente lembra você que está no trânsito aí, acompanhando a Rádio Municipalista e também pelas plataformas do 14 News, que aqui é Emílio Cani, todo ao redor aqui desse trecho da cidade, nós temos essa alteração. Aqui, por exemplo, ó, estamos mostrando, do lado de cá não tem fila, do lado de lá já tem uma fila grande. Então, os motoristas ainda estão se adequando. Então, quem vem aqui pela esquerda é para entrar na rotatória, para seguir sentido Castelinho ou ir lá para Vila São Benedito. A da direita, para quem vai para sentido Sabesp, entrar em Botucatu mesmo. Mas o pessoal ainda nessa mudança está se adequando e vai trocando de faixa no meio do caminho, se adaptando aí a essa mudança que nós tivemos por aqui. A gente vai continuar acompanhando a movimentação, vai continuar acompanhando toda essa situação. A gente veio aqui, Rodrigo da Semutran chegou por aqui agora, para poder mostrar como que o motorista está se comportando em relação a essas mudanças. Vocês perceberam, Rodrigo, boa noite, obrigado por atender a nossa reportagem. Perceberam que a mudança, os motoristas já se adequaram, estão se acostumando ainda, tudo bem? Boa noite, Cristiano. O pessoal está acostumando aqui, a gente criou as duas faixas, né? A gente até fez uma divisão no solo para facilitar a divisão dos veículos, né? Mas já está muito mais seguro, né? Você vê que já não tem aqueles conflitos, os veículos que estão entrando na via, né? Então, isso está dando uma outra cara aqui para a região também, né? E a questão de segurança viária, né? Aqui estava muito complicado em relação a você ter veículo em duas mãos aqui, você ter um risco de acidente. A grande questão era você ter um acidente, o fluxo estava muito grande. Exatamente. E a gente identificou nas contagens volumétricas, né, que de 25 a 35% dos veículos entravam. Então, quer dizer, a maioria, né, de 65 a 70, 75% dos veículos saíam para a rotatória, né? Então você veja, né, tanto que a gente não está tendo esse impacto, né, da entrada, né, está funcionando normalmente. E a saída para a rotatória ficou muito mais harmônica, né? As pessoas ainda estão se acostumando a vir em duas filas, né? Veja que estão concentradas numa fila só, mas a gente já vai aos poucos habituando a população nisso daí também, né? Como que ficou ao redor do supermercado, por exemplo, a parte de baixo, as outras vias, houve muita mudança?
A gente transformou também em sentido único de direção nessa primeira etapa para avaliar, porque a gente não sabia o impacto, né, que essa mudança aqui em cima poderia gerar para a região, né? Então, a gente vai monitorar nesses 15 dias, avaliar, ver se precisa algum outro ajuste adicional, mas a gente tem visto que tem fluído muito bem. Se o pessoal quiser dar alguma sugestão, como que fala com vocês? Claro, pode entrar em contato direto com a Semutran, né, via e-mail, mobilidade@botucatu.sp.gov.br, ou também por telefone, né, 3811-1577 e 3811-1578. Aproveitando a sua presença aqui, Rodrigo, a gente teve uma assembleia hoje dos motoristas, dos funcionários do transporte público. Hoje rodou normalmente, está tudo tranquilo. Como está a situação para a gente mandar esse recado também para os passageiros que estão utilizando dia a dia aí o transporte? É uma situação já superada, né? Tudo fluindo normalmente. Desde o início da manhã, 4h30 da manhã, a gente já estava chegando na garagem para acompanhar o funcionamento do transporte coletivo. Todas as linhas rodaram, não tivemos nenhum problema lá na região. Agora eu percebi aqui também, Rodrigo, atrás da gente, na entrada aqui da rotatória, tem gente ainda que, mesmo com a sinalização, tenta entrar aqui, e aí os funcionários têm que ir ali fazer realmente uma orientação. Pedir para o pessoal que está vindo a Castelinho, principalmente, tomar muito cuidado, está todo sinalizado, está bem chamativo, mas tem gente ainda que meio que tenta entrar de qualquer jeito e não presta atenção assim, em todas as placas, né? Exatamente, né? A gente tá vendo até no vídeo os pedestres atravessando, né? Antigamente era uma situação que eles ficavam em risco, né? Com esse veículo que entrava numa velocidade maior, né? Então a gente pede para a população atenção. Nossos agentes de trânsito trabalharam ontem um dia inteiro aqui. Hoje também eles ficaram, todas as equipes nossas no momento, né? Os 4 agentes que estão em exercício estiveram aqui com a gente agora até às 19 horas para orientar a população, né? Então quem vem com cautela, quem vem da rodovia, tem o acesso liberado do supermercado que facilita o acesso, então não precisa fazer esse giro de quadra para entrar no supermercado, né? Então tá bem mais harmônico do que era até semana passada, né? Quem vai para a Vila São Benedito, do outro lado da pista, também tem mudança. Isso, também tem mudança, né? Veja que tá bem tranquilo por ali. A gente reduziu um movimento de dentro da rotatória. Então o outro trecho da Emílio Cani, da avenida aqui da Pedretti Neto, a sentido Unimed, ficou sentido único só de entrada. Então tá certo, Rodrigo. Gostaria de agradecer a sua participação aqui, diretamente aí pelo 14 News e o Jornal da Muni, segunda edição. Obrigado, viu? A gente que agradece e segue nesse acompanhamento aqui do funcionamento. É isso aí, Kleber. Vamos mostrar mais um pouquinho o Wilson, o Cleiton Santos, mais um pouquinho como está o movimento aqui. Então aqui a grande questão que o Rodrigo estava falando é que o pessoal entrava por aqui, ó, pela rotatória, entrava nesse trecho e já vinha direto aqui na passagem de pedestre, quase atropelando o pessoal. Então também é essa questão da mudança. E aqui, ó, tá tudo bloqueado. Teve motorista que tentou passar mesmo assim. Então a gente pede muita atenção para o pessoal evitar um acidente, né? Mas a situação, apesar do movimento, os motoristas disseram que consideraram que o fluxo está bom. Logicamente que isso tem que ser analisado ponto a ponto, dia a dia, para ver se realmente a mudança vai surtir efeito. E aqui, para quem entra no supermercado, o pessoal está entrando por aqui, né? É esse acesso também que está sendo utilizado e a gente continua acompanhando a movimentação. A gente espera que os motoristas tenham atenção também. A Semutran tem que fazer a sua parte, os motoristas também, para a gente evitar um acidente. E o que a gente também chamou atenção aqui são, né, a gente sempre pede que as calçadas estejam liberadas para a gente evitar uma situação de acidente, o pessoal ter que andar na rua. Então, é autorizado, né, você ter uma situação aí realmente com relação a esse estacionamento, porém a gente sabe que também tem que ter um recuo mínimo aí para que o condutor, o pedestre, ele possa passar sem risco de um acidente. Então a gente pode mostrar um pouquinho em tempo real, a gente chama a atenção aí de todos para o local aqui da Emílio Cani, na região da Vila São Benedito e da Vila Assunção, com essas mudanças nesta noite aqui, no horário do rush, horário de maior movimento. É isso que tínhamos, Kleber e o Cleiton Santos, eu volto aí com vocês. Um abraço a todos, até mais.